Olá! E seguimos, né? Não chega a ser uma tradição porque a gente ainda está no terceiro ano do Com a Palavra, aqui da plataforma do Acta, mas já estamos consolidando mais ou menos isso, seguindo aí essa tendência, por assim dizer. Fizemos isso no ano passado, vamos repetir agora com o maior prazer. A propósito do 8 de março, nesta terça-feira, temos aqui o prazer de trazer uma representante da condição feminina, uma mulher, uma política aqui da política, né, do âmbito político do Estado de Alagoas, para debater sobre isso, sobre conjuntura, sobre política, obviamente. Né? Temos o prazer de receber, e desta vez, neste Com a Palavra alusivo, sim, ao 8 de março, a deputada estadual, ex-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que chegou, inclusive, até a consolidar meio que uma colocação de que ela seria médica, né, empresária, deputada estadual de primeiro mandato pelo PSC, mas já com uma intensa participação, presença política no legislativo estadual. Temos o prazer de receber a deputada estadual Fátima Canuto. Deputada, bem-vinda. Obrigada, para mim é uma honra estar nesse momento aqui, Felipe, com você no Acta, batendo um papinho com um momento tão importante que é o dia 8 de março, e que é tão importante que agora não se comemora mais apenas um dia, é todo mês de março. Então, para mim é realmente muito importante conversar, bater esse papo e trazer informações até sobre o nosso mandato e conversar um pouquinho. Então, para mim, realmente é uma honra muito grande. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E para começar a propósito justamente disso, dessa contextualização, né, a senhora está no primeiro mandato, mas já tem aí 14 leis aprovadas no âmbito da Assembleia Legislativa, muitas delas, ou se não a maioria, voltadas para a questão da mulher. Entre elas, o Código do Sinal Vermelho, né? O que seria isso, entre outros também? Bom, primeiro dizer que nós temos já 16 leis aprovadas e sancionadas, mas temos mais muitas leis tramitando na Assembleia já, muitas leis tão importantes quanto essas que já foram aprovadas e sancionadas, mas a Lei do Sinal Vermelho é uma lei que foi inspirada naquela campanha do Código do Sinal Vermelho que o CNJ lançou no comecinho da pandemia. E nós fomos inspiradas nessa lei, fizemos a propositura desse PL, desse projeto de lei, onde as mulheres, em qualquer parte de Alagoas, precisando de ajuda, precisando de pedir socorro, uma forma silenciosa, que é o sinal vermelho na mão, e ela em farmácias, padarias, supermercados, instituições públicas ou privadas, ela pode silenciosamente pedir socorro. Então, essa lei já foi, inclusive, regulamentada, e junto com essa lei, para complementar esse instrumento de combate à violência sexual, a violência doméstica, vem também a lei do aplicativo. Então, uma complementa a outra. Essa ainda não foi regulamentada, mas eu acho de muita importância, porque são aquelas pessoas que estão em casa com seus companheiros, não conseguem sair de casa e podem também pedir ajuda. Então, é de extrema importância. Essa lei do sinal vermelho, inclusive, já ajudou muitas mulheres a sair da situação de violência. Só para a gente especificar um pouquinho mais, detalhar, inclusive trazer até o serviço, como é que é esse sinal, seria notadamente aquele X ou algum outro tipo de sinal, como é que é? A mulher chegando em qualquer dessas instituições públicas ou privadas que aderiram a esse programa, que ela chegue não só exclusivamente com o sinal vermelho, que pode ser feito na mão com um X, com um batom, com uma caneta, mas na falta de uma cor vermelha, de qualquer cor. O X já identifica que aquilo ali é um pedido de socorro. E ela terá prioridade no atendimento para que seja, de imediato, já incluído na rede de proteção do Estado, quando ela pedir essa ajuda. Obviamente que isso, além no caso de ser regulamentado aí pelo Estado, essa regulamentação, inclusive, implica numa conscientização, numa capacitação de todos esses entes, né, dessa rede de proteção. Como a senhora citou,
da farmácia a outros estabelecimentos. Principalmente isso daí. Isso está previsto na lei também. Isso já tudo formatado, a regulamentação, como está formatado também a forma como vão ser capacitadas. O que está faltando apenas é a divulgação dessa lei. Então, inclusive, tem uma proposta já tramitando dentro da SECOM, para que essa lei seja amplamente divulgada no âmbito do Estado de Alagoas, para que as mulheres saibam que elas têm direito já a pedir socorro dessa forma. Então, é muito importante, porque a gente corre tanto para aprovar a lei, para que ela seja sancionada, mas se essa lei não chega ao conhecimento das pessoas, ela não está fazendo o seu papel. No caso, tanto a mulher, né, saber que tem esse mecanismo, quanto, por exemplo, aquelas que a gente poderia chamar de entidades meio para chegar à entidade fim, que seria a rede de proteção, que são, mais uma vez, esses estabelecimentos, saberem que podem e têm a obrigação de fazer essa intermediação dessa informação, né, mesmo que silenciosa. Exatamente. Eu, como participante, como voluntária, como presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e você, Felipe, conheceu de perto o meu trabalho, né? Várias vezes estivemos juntos, né? Em oportunidades de dar informação às pessoas. É muito importante essa informação. É preciso que as pessoas que não tenham acesso à informação consigam chegar em todas elas. As pessoas do Alto Sertão Alagoano, do Litoral Norte, do Sertão ao Litoral, que todas saibam da existência da lei e que podem contar com esse instrumento, mais um instrumento em defesa da mulher alagoana. Que outras leis foram também sancionadas ou não, ou estão lá no âmbito, precisando de um empurrãozinho para serem aprovadas de repente? Como a gente está falando sobre mulheres, a gente vai dar uma ênfase maior a essas leis que já foram aprovadas. Tem a lei do minuto seguinte, que a lei é uma lei, essa lei já existe desde 2013, mas poucas pessoas conhecem, e o nosso projeto de lei é justamente da divulgação no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, a existência dessa lei, para que as mulheres que foram vítimas de violência, elas tenham prioridade no atendimento. Então, essa lei é muito importante, porque, como eu disse, se existe a lei e ela não é divulgada, as pessoas não têm conhecimento desses instrumentos tão importantes. E, nesse caso, especificamente dessa lei, independentemente de haver comprovação, a vítima colocando isso... Exatamente, e poucas pessoas sabem disso. Né? E em relação, a gente está falando aqui em violência, mas a gente tem trabalhado muito no mandato, não só no acolhimento das mulheres vítimas de violência, na defesa das mulheres de uma forma geral, mas também na saúde. E no âmbito da saúde, nós apresentamos, e foi também aprovada e sancionada, que é a instituição de políticas públicas de atenção à saúde da mulher. Então, que todas as mulheres no estado de Alagoas hoje, elas têm direito à saúde em todos os âmbitos, seja ele psicossocial, ginecológico, obstetra, saúde menstrual, que antigamente era um tabu falar sobre isso, e hoje a gente vê a importância de que as pessoas terem acesso a absorventes, não só absorventes, mas também como o material de higiene pessoal. Então, essa lei veio para somar e ajudar que a gente realmente consiga chegar nas pessoas que mais precisam. Bem a propósito dessa questão aí, a gente viu recentemente polêmicas acerca da resistência, por assim dizer, de vários âmbitos, não foi um só, tá, de vários âmbitos de governo municipal, governo federal, em colocar em prática os chamados instrumentos aí da chamada dignidade menstrual, né? E aí eu perguntaria, isso na tua avaliação, é resquício, é uma avaliação política, é mesquinharia, como é que você definiria isso? Eu, na verdade, não sei nem definir o que é isso, que comportamento é esse. Porque a gente que está no dia a dia, não só da política, a gente que já faz aquela política que não seja política só partidária, mas a política institucional, a gente que está sempre junto com a comunidade, a gente sabe das dificuldades que as meninas e mocinhas têm, muitas vezes deixam de ir à escola
porque não tem recurso para comprar absorvente, porque é uma coisa que é mensal, é uma coisa que é cara, não é barata, e nem todo mundo tem acesso. Então, isso é de muita importância para todas as mulheres, e é preciso que a gente tenha empatia, que a gente se coloque no lugar do outro, e se não tiver sensibilidade, a gente sente muito, mas sabe da importância que é, e eu não tenho a menor dúvida que essa lei que a gente conseguiu aprovar, junto com todas as outras, nos âmbitos de todas as outras doenças das mulheres e saúde, eu costumo, Felipe, e você sabe disso, dizer que como é importante a prevenção, como é importante a detecção precoce, isso é um assunto que a gente vem já martelando há muito tempo, porque a gente tem que dar oportunidade à mulher e aos homens também, mas como a gente está falando especificamente hoje sobre as mulheres, como é importante o diagnóstico precoce, como é importante a mulher ter direito a saber do seu diagnóstico e a mulher ter direito a começar o seu tratamento em tempo hábil. E a propósito também dessa situação, de todo esse contexto aí, aprovação de leis que ainda precisam de mais divulgação, essa questão específica aí da conscientização a propósito da dignidade menstrual, como é fazer política, como é estar na condição de mulher, fazer política na Assembleia Legislativa de Alagoas, fazer política na condição de mulher em Alagoas. Eu tenho dito que eu não saí da minha zona de conforto, porque eu nunca estive na minha zona de conforto. Então, eu sempre fui uma pessoa que estive sempre atenta e sempre trabalhando voluntariamente principalmente para os pacientes carentes portadores de câncer. Mas tem um determinado momento que você não consegue fazer mais além do que aquilo sem a política. E sem a política partidária. Então, eu tive essa coragem de, depois de tanto tempo, mais de 20 anos como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, entrar na política, colocar o meu nome à disposição para trabalhar para as pessoas. E é isso que eu tenho feito desde o meu primeiro dia de mandato. Trabalhar diuturnamente, incansavelmente, para melhorar a vida das pessoas. E o meu gabinete, graças a Deus, é um gabinete proativo, é um gabinete que tem resolutividade, é por isso que a gente a gente ouve muitas pessoas. E, Felipe, às vezes as pessoas me perguntam por que é que eu fazia tanta sessão especial, tanta audiência pública, claro, no momento antes da pandemia, porque depois foram suspensas. Mas eu digo sempre que a gente é o local, a Assembleia, que a gente tem de ouvir as pessoas, de ouvir a sociedade. Ainda há resistência, você vê alguma resistência, vê machismo mesmo entre os colegas deputados, vê alguma resistência acerca disso? Bom, nós temos 27 cadeiras, e das 27 cadeiras, nós somos hoje a maior bancada feminina na história da Assembleia, somos 5 deputadas. Isso representa o quê? Em torno de 18%. E todas são atuantes. E eu acho que essa fase já passou, a gente tem conseguido realmente, e com as nossas leis que têm sido aprovadas, a gente tem conseguido modificar essa história, e a gente hoje tem uma Assembleia que realmente abraça as causas que são importantes, e eu realmente não senti dificuldade. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida na Assembleia Legislativa, até pela minha história de vida. E eu estou na política realmente pensando no que eu posso fazer através do meu mandato e através da minha voz para melhorar a vida das pessoas. Mas me permite, tem esse aspecto também de ser a maior bancada, com 5, designativo mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir também para a presença da mulher na política efetivamente. Né? Ainda é muito pouco, é importantíssima a participação da mulher na política, importantíssima essa política do bem, essa política de instrumento realmente para mudar a vida das pessoas. E eu estou muito, apesar de muito trabalho, apesar de não ter hoje mais vida própria por conta da política, mas eu tenho ficado assim muito feliz em ter conquistado tanta coisa bacana no meu mandato. Né? Essas leis que a gente falou agora são apenas algumas, mas a gente tem tanto da infraestrutura como na educação, na assistência social. Então, a gente tem um amplo trabalho nesses 3 anos de mandato. E a propósito de legislativos estaduais,
né, é inevitável a gente tocar nesse assunto, porque também está na ordem do dia, está na pauta aí do noticiário em todo o Brasil. Os adjetivos nos faltam e são pequenos para definir. Asqueroso, rasteiro, vil, seja lá o que for, ainda é pequeno para definir. Claro, eu estou me referindo às declarações do deputado estadual. O deputado estadual porque ele tem mandato, mas eu acho que não merece essa designação e eu fico bem à vontade porque eu estou ao lado de uma deputada estadual, alguém que tem mandato também, do Arthur Duval, acerca lá da situação das ucranianas. Na tua opinião, isso te indigna, deixa indignada, humilha, provoca que sentimento? É lamentável que isso aconteça, porque isso não fere só as ucranianas, isso fere a todas as mulheres do mundo todo. Então, é lamentável que ainda nos dias de hoje a gente ouça uma declaração dessa que a gente ouviu. Então, eu fico indignada, mas eu não aceito, repudio completamente o que aconteceu e sinto muito. Eu, como mulher, como parlamentar, isso não nos representa. A senhora acha que o deputado deve ser cassado? Qual medida, como parlamentar, em alguém que está numa casa legislativa? Já tem várias denúncias, Sim, né, e não são poucas. Né, e cabe lá, evidentemente, à Assembleia Legislativa de São Paulo decidir, mas eu acho que tem que ser repensado para que as pessoas que representam, de fato, o povo, que não cometa mais e que procure pensar antes de dar qualquer declaração. Então, eu acho realmente lamentável. Uma colocação que eu fiz aqui no ano passado, com a outra entrevistada, cerca do dia 8, foi o seguinte, foi uma mudança de contexto, digamos assim, que era o dia 8, a propósito de uma tragédia, o incêndio de uma fábrica em que mulheres estavam tentando brigar por seus direitos e elas estavam dentro da fábrica e a fábrica foi incendiada com elas dentro, morreram muitos, uma das causas aí. E aí eu coloquei o seguinte, há muitas, obviamente, que os empresários que estariam contra essa manifestação de mulheres, alguns desses empresários, obviamente, tinham esposas e filhas, né? Ou seja, muito provavelmente haveria um hiato, um abismo aí entre a condição de uma e de outra. A senhora, colocando a senhora por uma questão de respeito ao mandato, você vê essa situação, a mulher, numa situação como essa, se identifica enquanto mulher, ou, por exemplo, obviamente que o deputado que está lá recebeu muitos votos e votos de mulheres, e essa não deve ter sido a primeira vez que fez uma manifestação dessa. Na tua opinião, existe ainda algum problema de conscientização de a mulher se sentir mais consciente acerca disso e não colocar figuras como Arthur Duval representativo? Com certeza, as mulheres sempre foram muito tolhidas, né? Sempre foram muito... eu estava ouvindo há pouco sobre os 90 anos. Amanhã inclusive, aliás, esse ano, né, 90 anos que a mulher começou a votar. Né? E só em 65 as mulheres votaram pela sua própria. Antes tinha que pedir autorização aos seus maridos. Né? E eu vim até comentando, minha motorista é mulher, e eu comentando com ela, eu disse, olha, eu acho que se perguntar ainda tem muito homem hoje que preferia ainda escolher o voto da mulher também. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Então, mas eu acho que é falta de conscientização mesmo, às vezes é falta de informação, mas as coisas estão mudando, a gente hoje já tem uma representatividade ainda pequena em proporção às conquistas que a gente já teve enquanto mulher. Né? Eu vejo hoje, por exemplo, que a gente tem aqui em Alagoas a primeira mulher presidente do CREA, né? Primeira mulher presidente do CREA, então uma profissão que até então, há pouco tempo atrás, era predominantemente masculina e hoje a gente tem uma mulher na presidência. A gente tem uma mulher na presidência do Conselho Nacional, não no Conselho Nacional de Justiça,
na Associação Brasileira de Magistrados, a doutora Renata, primeira mulher a presidir uma associação dessa tão importante no país todo. Então, a gente sabe que a gente está conquistando o nosso espaço, mas que ainda falta muito. É preciso que a gente, eu acho que essa divulgação hoje que está tendo em defesa das mulheres tem feito essa mudança. Eu sei que ainda é lenta, mas a gente está conseguindo chegar lá. Eu acho que ainda falta muito por fazer. Por exemplo, o número de violência ainda é enorme, né? E eu acho que ainda está aumentando e vai aumentar mais ainda por conta dessa divulgação. Ainda no âmbito nacional, uma pergunta que me ocorre a mim, pessoalmente, não poderia deixar de fazê-lo a propósito aí dessa passagem. Eu estou me referindo aos índices de popularidade no âmbito nacional, especificamente ao presidente Jair Bolsonaro, que já fez manifestações que não foram muito felizes do ponto de vista aí da condição feminina. E a gente tem né, um número expressivo de pelo menos 30% de brasileiros que o apoiam, segundo pesquisas de opinião. E entre esses, 30% há mulheres. É uma contradição haver mulheres que ainda apoiam alguém que teria já se manifestado, uma delas enquanto era deputado federal, muito antes de ser presidente. Tem um histórico, né? Realmente é uma contradição, mas a gente tem que respeitar também, né, a escolha das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. A gente sabe que hoje está polarizado no país, né? É aquela história de azul e encarnado, né? É azul e encarnado, e talvez isso também leve as pessoas a não pensarem tanto e não fazerem realmente uma reflexão do que é melhor para as mulheres, o que é melhor para o país e o que é melhor para o mundo. E a propósito dessa questão, estamos aí em ano eleitoral, de início, planos da deputada Fátima Canuto para 2022. Bom, eu sempre digo que eu ajudo mais se estiver aqui em Alagoas. Então, eu vou para a reeleição, deputada estadual. Para mim é uma honra muito grande estar representando aos alagoanos e às alagoanas e trabalho para todos. Meu slogan é do sertão ao litoral. E é o jeito FAO de fazer. E o jeito FAO de fazer é esse. Trabalhar incansavelmente pelas pessoas. Então, eu acho que eu ajudo muito mais aqui em Alagoas e sou candidata à reeleição a deputada estadual. A propósito, também para dar uma relaxada, uma desanuviada nos termos aí, eu já vi, obviamente, os outdoors aí, o jeito FAO, esse é o denominativo que vem de quem? Porque teve recentemente, né? Eu perguntei aqui, inclusive, a um dos entrevistados, a propósito aí da onda das redes sociais, This Not My Name, né? O FAO é de quem? É de amigos, família? O FAO vem desde pequenininha, são as pessoas que me conhecem, que sabem e se orgulham de estarem junto da FAO, e é uma forma carinhosa. Quais os outros? Tem outros também? Outras formas de chamar, deputado? Não, tia FAO, é tia FAO. Às vezes, eu costumo dizer, Felipe, que eu também sou muito observadora. Então, assim, nos lugares que eu ando, eu observo tudo. E eu sempre que tenho oportunidade, por exemplo, eu tenho um filho que é prefeito do município do Pilar, e eu sou uma das grandes parceiras dele. Ele diz que eu sou a melhor assessora e a maior assessora dele. Mas eu chego para observar e geralmente eu reclamo. E ele, quando eu chego lá, ele diz logo, vai reclamar de quê? Eu disse, gente, para elogiar tem muito, então tem que ser a mãe para poder mostrar o caminho certo. Então, mas o jeito FAO de ser e de fazer é esse, trabalhar sempre me colocando no lugar das pessoas. Uma pergunta também que tem feito sempre, uma colocação que a gente tem sempre feito aqui, na tua opinião, qual é o destino do governador Renan Filho? Eu já tive informação que ele já está se afastando no final do mês e vamos aguardar.
né? Eu não tenho essa informação para você, né? Só especulações, só de ouvir falar, mas vamos aguardar se o governador vai ficar, se o governador vai sair, qual vai ser a posição do governador e como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. E do prefeito Renato Filho? Renato Filho está preparado, tem o nome à disposição do Estado de Alagoas e com muita entrega, se você já está convidado, se não foi ultimamente, ao município do Pilar. Pilar passou por uma transformação, e eu digo isso com muita convicção, porque eu acompanhei a transformação que o Pilar passou. O Pilar saiu das páginas policiais, como dos municípios mais violentos do Brasil, e hoje o Pilar está nas páginas do turismo, na rota turística, na rota de turismo religioso e cultural. Então, Pilar teve uma transformação enorme. Enquanto a maioria dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros estão atrás dos alunos da evasão escolar, o Pilar, pelo segundo ano consecutivo, em plena pandemia, conseguiu bater recorde em número de alunos matriculados na rede pública municipal. Então, muito me orgulha da administração do Renato Filho, mas ele trabalha primeiro para os mais que precisam, mas também diuturnamente pelo município. Então, hoje já tem grandes programas sociais que podem ser replicados nos outros municípios para mudar a vida de todas as pessoas. A propósito da deputada Fátima Canuto, continua no partido? Por enquanto continuo no partido, vou aguardar, Desculpa, mas... Esse, por enquanto, está... Não, eu estou no meu partido, Tá, né, mantém. PSC, mas vamos aguardar o desenrolar das coisas, o que é que vai acontecer, né? Se o governador sair, é uma posição, se o governador ficar, é outra, né? Se o governador sair, nós teremos uma eleição na Assembleia Legislativa, né? E vamos acompanhar para tomar as decisões certas no momento certo. Poderia, no caso, colocar teu nome à disposição nesse momento, na eleição indireta? A gente que está na política, a gente sempre está à disposição das pessoas e do povo de Alagoas. Então, não é essa a minha intenção, mas a gente está sempre à disposição para o que for melhor para Alagoas. Para isso, bem como para ida para outros partidos, já há convite, já houve consulta, já houve Sempre há, né? Tem a parte da paquera, né? Tem a parte Isso. Mas... Não ia usar o termo, mas a parte da paquera, né? Isso mandar o bilhetinho, mas a gente está aguardando com muita paciência, com muita tranquilidade. Obviamente que eu não vou perguntar quais, porque isso faz parte da negociação, né? Quais seriam, mas pelo menos quantos partidos já constaram? Aí a gente não sabe nem quem está com quem, né? A coisa está tão complicada, né? Mas eu prefiro aguardar para ver. Nem a quantidade? Não, mas não existe não existe não existe esse número, não. Mas, pelo menos assim, tendência, permanecer nessa tendência em que está o partido, e mais para uma direita, mais para uma esquerda. Mas eu acho que a gente tem um partido que pode ser fortalecido, que a gente pode sair com a nossa chapa, pelo menos para deputado, né? Então vai depender, né? Agora muda tudo, né? A política, né? Tá tão mudando com tanta rapidez, né? Aí vem a federação, aí a gente não sabe como é que as coisas vão se comportar e a gente prefere esperar para não dar uma resposta e depois a gente realmente, depois de refletir e depois que as coisas estiverem, que o jogo estiver já posto, a gente decidir o que é que a gente vai fazer. De consolidado é a intenção. A deputada Fátima Canuto vai para a reeleição. Consolidado isso. Vou para a reeleição e, para mim, continua sendo uma honra representar os alagoanos e alagoanas. Deputada Fátima Canuto, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Você não sabe como é importante para mim estar aqui no ACTA e conversando tanto sobre Alagoas. E nosso gabinete está sempre de portas abertas para qualquer coisa aqui no Estado e que depender de mim na Assembleia Legislativa. À disposição também. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. E a propósito de algumas dessas questões que a gente colocou aqui, por exemplo, hoje o Banco Mundial divulgou
que nada menos do que 3 bilhões de mulheres ainda estão em condição econômica inferior à dos homens, por toda essa luta, por todas essas questões que a gente infelizmente ainda enfrenta nesses dias todos, como foi inclusive objeto aqui da nossa entrevista. A gente deixa aqui a reflexão, que eu acho que consubstancia muito de tudo isso. Como diria Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se faz mulher. Até.